Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula da Universidade Estadual de Santa Cruz, referente à unidade Estrutura e Metabolismo de Biomoléculas 3. Eu sou o professor Cláudio Melo e falaremos sobre os ácidos nucleicos, avanços científicos e estrutura. Abordaremos inicialmente os avanços científicos que levaram à descoberta dos ácidos nucleicos e suas funções. Hoje, quando observamos a estrutura complexa do DNA, pensamos logo como os cientistas chegaram a compreender essa complexidade e conhecer os elementos moleculares envolvidos nessa estruturação. Bem, na verdade, diversos estudos ao longo de décadas foram realizados e aos poucos geraram o conhecimento científico necessário para hoje em dia nós termos muitas informações sobre a estrutura e função desses ácidos nucleicos. Um cientista pioneiro no estudo dos ácidos nucleicos foi Friedrich Nietzsche. Em 1668, ele estudou os núcleos de leucócitos de células purulentas e conseguiu isolar 3 tipos de moléculas: moléculas ácidas, moléculas básicas e fosfato. Nietzsche denominou esse conjunto de moléculas de nucleína, ou seja, o que está dentro do núcleo. Logo após, diversos pesquisadores descobriram que a porção ácida da nucleína é o DNA e a porção básica as proteínas, que fazem parte do núcleo. Bem, pessoal, posteriormente, um grupo de cientistas coordenados por Ehrenhard Graff, trabalhando entre os anos de 1947 a 1950, estudaram a variação da nucleína de vários organismos diferentes e observaram o seguinte: primeiro, que a composição de DNA varia entre as espécies, sendo assim uma variação interespecífica. Segundo, que a composição de DNA de diferentes tecidos de um organismo é igual, ou seja, qualquer célula de um organismo, independente do tecido, é igual em relação à quantidade de nucleína. A terceira observação foi que as proporções de adenina e timina são semelhantes, assim como as proporções de citosina e guanosina, ou seja, sempre A igual a T e C igual a G. A última observação foi que a quantidade de purinas A mais G era sempre parecida ou muito semelhante com a quantidade de pirimidinas T mais C. Porém, a grande dúvida no momento era: será que o DNA ou as proteínas são responsáveis pela transmissão da informação genética? Basicamente, 2 experimentos contribuíram para responder esse questionamento. E veremos esses experimentos agora. O primeiro experimento foi o de Griffith, em 1928. Griffith identificou variantes de pneumococcus que pode causar, a depender da variante, pneumonia em ratos. Já o segundo experimento foi realizado pelos cientistas Avery, MacLeod e McCaffrey em 1944. Esses cientistas testaram essas variantes de bactérias de pneumococos em cobaias para a verificação do curso da infecção. Os estudos foram realizados com 2 tipos ou variantes de pneumococos. O tipo 2 ou linhagem R não é virulento, sendo assim, não causa a morte de cobaias. Já o tipo 3 ou linhagem S de pneumococos é virulento e, quando infecta as cobaias, promovem a mortalidade. Essas 2 linhagens de pneumococos geraram um experimento que contribuiu para a compreensão do fluxo da informação genética. Esse estudo foi composto por diversos ensaios, como os podemos observar na figura. Os ratos, que foram cobaia modelo, foram infectados pelas variantes S e R vivas, ou seja, pelos pneumococos ativos para a infecção. Também foram realizadas as combinações entre as linhagens S e R
ora viva, ora mortas, para a observação da evolução da infecção. Agora veremos os resultados para cada ensaio realizado. Bem, a injeção de pneumococos vivos do tipo 3 ou linhagem S, que são virulentos, nos ratos, promoveu a morte destas cobaias. Já a injeção nos ratos de pneumococos vivos do tipo 2 ou linhagem R, que não são virulentos, não acarretou na morte das cobaias. A injeção nos ratos de pneumococos mortos pelo calor do tipo 3 ou linhagem S, que são virulentos, demonstraram que os ratos permaneciam vivos, indicando que o calor desativou a capacidade dos pneumococos de promover a infecção e, consequentemente, a mortalidade das cobaias. O último experimento é o mais representativo, pois revelou que a injeção de pneumococos vivos não virulentos misturados com pneumococos virulentos mortos resultaram na infecção das cobaias e morte delas. Isso revelou que, de certa forma, as linhagens não virulentas se tornaram virulentas ao entrarem em contato com as linhagens virulentas mortas. Bastante interessante esse experimento, não é? Ele deu uma pista de que o DNA era responsável pela transmissão da informação genética, ou seja, o DNA era o princípio transformante, transmitindo a virulência de uma linhagem de pneumococos para outra linhagem. Isso porque o calor utilizado para matar as linhagens virulentas desnatura as proteínas, inativa as proteínas, mas o DNA permanece íntegro, dando a pista de que o DNA é o responsável pela transmissão da característica virulência. Contudo, a comunidade científica naquela época ainda não estava totalmente confortável com a ideia de que o DNA era o princípio transformante. Ainda acreditava-se que as proteínas poderiam ter um papel importante na transformação, ou seja, na herança. Apenas em 1952, os cientistas Hershey e Chase demonstraram que o DNA era sim um princípio transformante, responsável, neste caso, pelo fluxo da informação genética. Para chegar a essa conclusão, esses pesquisadores desenvolveram um experimento utilizando um vírus chamado bacteriófago T2. Esse vírus ele infecta bactérias, como por exemplo a E. coli. A capacidade da introdução do material genético viral na bactéria foi utilizada como um instrumento para a montagem de um experimento visando provar que o DNA é sim um princípio transformante. Veremos agora como foi esse experimento. Os cientistas cultivaram bactérias infectadas pelo bacteriófago T2 em 2 frascos diferentes. No frasco 1 haviam vírus marcados com isótopos radioativos fósforo 32, que marca radioativamente o DNA viral pelo fato do DNA conter fósforo. Já no frasco 2, continham vírus marcados com o isótopo radioativo enxofre 35, marcando as proteínas da capa viral, que contém enxofre nos aminoácidos metionina e cisteína. Esta estratégia foi uma forma de diferenciar o DNA das proteínas para a observação de qual molécula está presente nas bactérias que foram multiplicadas em meio de cultura após os bacteriófagos T2 com isótopos diferenciavelmente marcados infectarem essas bactérias. Quando o bacteriófago T2 infecta uma bactéria de E. coli, ele permanece com a sua capa viral junta com a membrana da bactéria e insere o DNA viral juntamente com o DNA bacteriano, formando assim um DNA híbrido entre DNA viral e DNA bacteriano e também uma membrana híbrida formada da capa viral com a própria membrana das bactérias. No experimento, esses frascos foram incubados para a atuação desses bacteriófagos e também o crescimento bacteriano.
Após isso, ocorreu uma forte agitação, visando separar os conteúdos dentro de cada frasco. Após isso, esses conteúdos foram totalmente separados por centrifugação e em seguida analisados. Os resultados demonstraram que, no frasco 1, contendo o vírus com isótopo radioativo, havia pouco fósforo radioativo em suspensão, indicando que o DNA marcado com o fósforo 32 estava dentro das bactérias. Ou seja, o fósforo marcado estava dentro do DNA bacteriano, fazendo parte da sua constituição genômica, indicando que o vírus transmitiu para as bactérias o seu conteúdo genético, o seu DNA. Já no frasco 2, eles observaram que o isótopo enxofre 35 não estava presente nas cápsulas das bactérias, com muitos desses isótopos também em suspensão, não estando presente nas novas bactérias cultivadas. Esse experimento definiu que o DNA é sim um princípio transformante, que é responsável pela herança e também pelo fluxo da informação genética. Agora falaremos sobre a estrutura e a função dos ácidos nucleicos. Bem, os ácidos nucleicos, a sua estrutura, ela foi descoberta ou foi elucidada por basicamente Watson e Crick em 1953. Watson e Crick utilizaram fotos de difração de raio-x de DNA cristalografado e inferiram na estrutura tridimensional do DNA. Antes de falarmos exatamente da estrutura tridimensional do DNA, nós necessitamos saber o que é um nucleotídeo. O nucleotídeo é um conjunto de 3 moléculas distintas, formado por um grupamento fosfato, uma pentose ou um açúcar e uma base nitrogenada. Estas 3 moléculas se juntam e formam um monômero básico chamado nucleotídeo, e é esse monômero que faz parte dos aminoácidos, ou seja, do DNA e também do RNA. Analisando o nucleotídeo do seu ponto de vista molecular, nós observamos que ele é formado por um grupamento fosfato, uma pentose, um açúcar e uma base nitrogenada que pode ser púrica ou pirimidínica. Bem, a pentose, ela pode ser uma pentose que contém no seu carbono 2' uma hidroxila. Neste caso, o RNA contém essa hidroxila no carbono 2', e no carbono 3' nós observamos uma hidroxila apenas no DNA, ou seja, no DNA a hidroxila no carbono 2' não existe. Observem o seguinte: na pentose, os carbonos são denominados a partir de um número linha, por exemplo, 1', 2', 3', 4' e 5'. O grupamento fosfato está no carbono 5'. Já a base púrica ou pirimidínica está no carbono 1'. Essa denominação de carbonos é bastante importante para nós entendermos os mecanismos de biossíntese do DNA. Bem, agora que conhecemos a estrutura do monômero básico para o DNA, que é o nucleotídeo, nós podemos conhecer a estrutura tridimensional do DNA e do RNA. Bem, o DNA ele é uma dupla hélice, contém 2 fitas em forma de hélice. O DNA possui um sulco maior e também um sulco menor, e existem distâncias distintas entre essas bases nitrogenadas, ou seja, entre esses nucleotídeos. É uma macromolécula, é uma molécula polimérica, e ela é totalmente preenchida. Entre as 2 fitas do DNA, ou seja, a fita senso e a antissenso, nós temos o que? Pontes de hidrogênio ligando essas 2 fitas, fazendo com que seja uma molécula bastante robusta, uma molécula bastante estável. Bem, o DNA ele possui 2 cadeias. Essas cadeias são complementares.
Ou seja, aonde tem uma adenina, nós temos do outro lado uma timina. Onde nós temos uma citosina, nós temos uma guanosina. Essas cadeias' complementares. Elas são antiparalelas, ou seja, estão em sentidos contrários. Uma está no sentido 5' 3', outra está no sentido 3', 5'. Esse sentido 3', 5', 5', 3', tem relação direta com a estrutura da pentose, carbono 1, 2, 3, 4 e 5'. Certo? Essas duas moléculas, essas duas cadeias complementares, elas são ligadas ou se relacionam por pontes de hidrogênio. Quando nós temos uma adenina juntamente com a timina, nós temos duas pontes de hidrogênio. Quando há uma guanosina e uma citosina, existem 3 pontes de hidrogênio ligando essas cadeias. Essas ligações, de um modo geral, de pontes de hidrogênio, faz com que o DNA seja muito estável, sendo dificilmente possível realizar uma quebra nessa estrutura. Contudo, por existirem ligações de pontes de hidrogênio, essas pontes de hidrogênio podem ser rompidas por enzimas específicas ou até pelo aumento da temperatura. Bem, diferentemente do DNA, o RNA ele é fita simples. Ele não possui timina. Existe uracila ao invés de timina. Por não ter pontes de hidrogênio ligando duas fitas, já que o RNA é fita simples, o RNA é uma molécula instável, sendo facilmente quebrada, facilmente degradada. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta videoaula e desejo a todos e a todas bons estudos. Em caso de dúvida, revejam a videoaula. Até breve!